Olá pessoal, boa noite, bem-vindas, bem-vindos para mais uma live da Quinta do Futuro. E hoje, é claro, nós vamos falar de Novembro Azul. Muito bem, Sônia, que saudade, olha a Sônia aí com a gente. Sô aparece lá na aula, em terça-feira, senti sua falta. Na próxima quero ver você lá com a gente, hein? Cida Silva, boa noite, vamos entrando, gente. Hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul e vamos falar também de uma perspectiva aí associada a como abordar, né, esse tema aí no universo masculino, né, e que conexões a gente pode fazer. Boa noite, Marisa, boa noite, Denise. E vamos lá, gente, no coraçãozinho, compartilhando, para que a gente possa levar nossa mensagem para mais pessoas. Muito bom. Deixa eu ver aqui. A Cida. Cida, conta para mim de onde você é, Cida. E qual é a área que você atua? Gosto muito de ver aí as áreas de atuação de vocês, para a gente poder atuar junto aí e trazer exemplos, trazer cases, né? Oi, Renata do Clipsis, boa noite, tudo bem? Vamos chegando. Hoje eu vou falar de um tema parecido com o tema que a gente abordou aí na comunidade de inovação. Lua, boa noite, vamos chegando aqui. Vamos entrando. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de Novembro Azul. Então, a primeira pergunta que eu faço, como vocês aí, psicólogas e psicólogos, estão se preparando para este mês, né? A gente vai abordar aqui algumas dicas, vamos começar contando um pouquinho para vocês como surgiu o Novembro Azul. Surgiu na Austrália uma iniciativa aí de um grupo de homens que sentiu aí a necessidade de falar, né, sobre a saúde física, saúde mental também, e quebrar um pouco esse tabu, né, gente? Porque a primeira coisa que a gente percebe é que os homens, eles não têm o autocuidado como algo que faz parte, né, do seu desenvolvimento. Então parece que autocuidado é sinônimo de fragilidade, né? Então esse movimento surgiu na Austrália e começou a se espalhar para o mundo, né? É relativamente recente, surgiu em 2003. Então, depois que teve o Outubro Rosa, né, o Setembro Amarelo, tantos outros movimentos aí, que decidiram também, é claro, trazer aí o grupo do universo masculino para falar, né? Falar sobre esse assunto de prevenção do câncer de próstata e até de outros, né? Outros tipos de exames e de cânceres que os homens podem ter e que pouco abordam, né? A gente sabe aí que no universo feminino a gente faz muitos exames ginecológicos, a gente tem uma rotina, e o universo masculino isso é pouquíssimo, né, frequente, é uma coisa que assim, é uma vez na vida, né, então isso também tem que mudar. Boa noite, Rihanna, boa noite. A Angra aqui com a gente, minha aluna, muito bom, boa noite. Lura, boa noite. Soraya, saudade, Sô. Bom, gente, e aí a Cida falou que é de Caruaru, Pernambuco. Que legal, que legal. E ela é técnica em enfermagem, hein? Olha só, temos alguém aqui da área da saúde que deve ser mais próximo desse tema aí, né? Dos exames. Então, a primeira coisa, gente, é falar um pouquinho disso, né? Então, que surgiu na Austrália. E tem um movimento, né, desde então, que chama-se Movember. O tema da live de hoje é o Outubro Azul, né? E a gente vai explorar esse mês todo de outubro, justamente a gente também desenvolver a saúde mental aí e o autocuidado no universo masculino, né? E esse Movember, né, é um movimento que inclusive surgiu e tá nos países aí, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem aqui no Brasil, França, Itália, né? Que ele tem uma série de vídeos muito legais, vou passar para vocês depois aqui. Vou colocar também aqui no post da live, logo depois, para vocês acessarem, que são vídeos que brincam, né? Tem que ter humor, viu, gente? No universo masculino tem que ter humor, né?
Então os vídeos contam um pouquinho de uma forma descontraída, tem até uma campanha que eles fazem do bigode, né? Que é todo mundo lá usando bigode e os mais diferentes contextos, senhores, adolescentes que ainda não têm, né? E todo mundo falando um pouco disso, de como trazer esse tema de uma forma leve e de uma forma natural, né? Então eu vou passar para vocês algumas dicas, né? Tem também um outro site que eu achei bem legal, que é do Instituto Lado a Lado, né? Pela Vida, que tem uma frase que eu achei muito legal, que diz: seja homem e se cuide, seja homem e se cuide, né? Que é uma provocação aí também. E eu vou passar para vocês agora, pessoal, Novembro Azul. Por que eu não falei Novembro Azul, Denise? Me conta. É que eu tava falando do Movember, que é o site, pode ser que misturou aí a fala. A gente tem algumas etapas para a gente passar por isso, tá? Então, em termos de tecnologia, de redes sociais, eu vou indicar esse Movember para vocês, que é um movimento que tem um fundo, inclusive, né, de apoio, de incentivo aí para o câncer. Eu falei outubro rosa, né? Talvez. Mas tudo bem, gente. É o Novembro Azul. Novembro Azul. O desbloqueio. Primeira coisa, vamos passar algumas dicas rápidas pra gente. A nossa live de hoje vai ter no máximo 25 minutos, né? Porque o que eu quero é... Ah lá, a Sônia já tá contribuindo. Vamos ver o que você escreveu. Deia, na Austrália, nos banheiros femininos, independente do mês, existe na saída do toalete uma caixinha com folders para a mulher entregar para os parceiros. Olha que legal, tá vendo? Então a Sônia já conhece bem aí na prática, né? Esse movimento, que é um movimento mesmo de quebrar tabu. Porque eu acho o seguinte, gente, nós psicólogos temos uma missão importante no Novembro Azul, né? Que não é só a missão lá na ponta de tratamento, né? É a missão de tirar esse tabu e esse bloqueio e fazer com que os homens comecem a ter o autocuidado, né? E a ir ao médico e tudo mais. Então, eu vou passar algumas dicas rápidas para vocês, né? Eu acho que nesse caminho, o primeiro caminho que a gente tem que ter, ou dentro da nossa clínica, é um mês para a gente conversar com os nossos pacientes homens. A gente precisa falar sobre isso, né? Os pacientes aí masculinos. Quem puder fazer grupos, tanto melhor, né? Quem puder fazer grupos aí de trocas. Eu tava pensando o quanto é difícil a gente colocar os homens, né? Para falarem junto, ainda mais com mulheres, com psicólogas aí do sexo feminino, né? Eu tava comentando aqui na minha experiência, né? Perguntando pro meu marido quanto isso tá presente nas rodas de conversas deles, nos grupos de WhatsApp. E na verdade eles pouco falam disso, porque ainda para eles é um tema que tem uma certa dificuldade, né? Então a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, gente, é o desbloqueio e a abertura emocional. Então vamos desbloquear aí essa almarada, se tiver algum homem aqui que me ajude, né? E vamos colocar aí uma abertura emocional para falar sobre o tema. Né? Então isso é muito importante para as mulheres, né? O Outubro Rosa já é uma prática de autocuidado, tem-se muitas campanhas. Para os homens ainda há uma resistência, né? Então primeira coisa, desbloqueio, né? E abertura emocional. Segunda coisa, a gente vai psicoeducar sobre o tema, mas primeiro eles precisam estar abertos para ouvir sobre isso, né? E quando a gente for psicoeducar, vamos trazer cases, vamos trazer depoimentos, vamos trazer filmes e vídeos, vamos trazer humor, né? Não dá pra gente ter uma dinâmica como a dinâmica que a gente tem com as mulheres, né? É um pouco diferente. Primeiro a gente tem que usar aí de elementos que sejam mais próximos da vivência deles, né? E depois sim a gente ingressa aí falando um pouquinho mais do sentimento, né? Então vamos fazer um pouco dessa transição, tá bom? Então psicoeducação do tema, mas falando aí sobre cases, sobre depoimentos, né? Vamos usar vídeos divertidos que eu vou passar para vocês aí o link. O Movember tem vários vídeos curtinhos, né? Que é esse movimento mundial do Novembro Azul e muito bem humorados, né? Terceira dica, claro, depois que a gente desbloqueou, né? Fez a abertura emocional, que a gente psicoeducou no tema, a gente vai falar da prevenção propriamente dita, né?
E essa prevenção é bem importante, né? E eu vou trazer para vocês aqui os 3 tipos de exames. A gente teve um encontro na nossa comunidade, né, de inovação, e o pessoal de Ilhéus, o Rolando, que é um médico, né, o esposo da Renata, nos colocou aí alguns tipos de exame que eu acho que todas nós, psicólogas e psicólogos, precisamos saber para informar para essa população, né? Então, a gente tem que saber, tem que mostrar para eles como isso funciona, né? Para quebrar esse tabu. E como funciona é o seguinte, tem o exame mais conhecido, que é o exame de toque retal, né? Que é um exame feito por um urologista nos homens, né? Através do reto. É um exame super rápido e ele identifica, né? Não é tão invasivo como todo mundo acha que é, tá bom? Não precisa. E ele identifica como a gente, se tem algum nódulo, se tem alguma próstata aumentada. Então vamos orientar, né, quem tem paciente idoso, quem tem paciente homem. Então o primeiro é ir ao urologista. E o urologista vai definir a necessidade de fazer esse exame. Depois desse, se ele identifica alguma anormalidade, para ele confirmar que não é um problema, ele pode partir para um segundo exame, que é um exame de ultrassonografia da próstata transretal. Olha só! E por que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque a hora que a gente começa a entender como funciona o exame masculino, a gente consegue conversar com eles com muito mais naturalidade e também mostrar para eles que é uma coisa que a gente também passa, né? E aí eu até perguntei, mas qual que é o aparelho, né, do exame de ultrassonografia transretal para o homem? É o mesmo que a mulher usa na ultrassonografia transvaginal. Então olha só, o Paulo entrou, Gilberto tá aí, vocês homens, depois vão escrevendo o que vocês estão pensando aí desse Novembro Azul, se vocês estão pensando em se autocuidar, se as coisas que eu tô falando aqui faz sentido, tá bom? A Rita tá aqui com a gente também, Juliana, né, Luiz Silvério, Rejane, que legal! Então, gente, eu tô contando dos três tipos de exame que podem ser feitos para a gente poder orientar os nossos pacientes. Então, já falei do toque retal, agora falei da ultrassonografia, que ela pode ser transretal, que é o mesmo aparelho de ultrassom que a gente usa quando a mulher faz o transvaginal, né? Que ele é introduzido, não é profundo, não precisa de uma profundidade para se identificar. A próstata fica bem próxima já, né? Da saída ali do reto do ânus. Então não precisa se preocupar, né? E a outra coisa é que nesse exame também é usado uma xilocaína, é usado todo um preparatório para que seja o mais confortável, o mais rápido possível para o homem. Então, super ok, tá, pessoal? E vamos tranquilizá-los também. Também pode ser feito pelo abdômen esse exame, né? Mas num segundo momento, se necessário, mas o mais importante é o que faz pela parte de trás, que é a parte que tem um acesso e uma melhor visibilidade. E o terceiro existe um exame PSA, que é um exame de sangue de hormônio, para saber se existe alguma também anormalidade ali no nível de hormônio da próstata, se tá ali, se tá alto, se identifica alguma coisa. Então, olha só, hein? Então, aqui aprendemos, né? Vamos falar abertamente sobre os 3 tipos de exames e vamos estar preparados para conversar com os nossos pacientes, os nossos clientes sobre isso, né? E claro, se identificar alguma coisa, aí parte-se para uma biópsia, né? Da próstata, e se for o caso, retira ali a biópsia da próstata, retira-se a próstata se identificar, né, algum tumor, algum nódulo, né? E isso hoje é muito mais moderno, falando agora de tecnologia. As cirurgias de retirada da próstata são feitas através de robôs, então é muito menos invasivo do que era antes, né? Então tem procedimentos de fazer isso de uma forma menos invasiva possível, né? Então isso são algumas informações que a gente recebeu aí do Dr. Rolando, um médico, né? Que a gente teve o prazer de receber na nossa comunidade e que nos contou um pouco sobre esse passo a passo. Renata, depois você conta aí se eu falei tudo certinho. E agora, gente, eu acho que isso faz parte da psicoeducação. E se há uma prevenção no início, se identifica qualquer coisa, 90% dos casos tem cura. Então, assim, é uma coisa muito importante diagnosticar o antes,
né? E o antes de ir lá fazer o exame é o nosso trabalho de psicologia, de trabalhar aí a cabeça dos homens, desse universo masculino, para que se possa, né, ter muito mais fluidez para se falar sobre o tema e para se realizar os exames que precisar, né, gente? Afinal de contas, a gente tem aí, a medicina tá aí para nos servir e para a gente ter bastante tempo de vida, né? E claro, né, gente, existe também o processo do tratamento, né, uma vez identificado, que naturalmente precisa também de um suporte psicológico aí, principalmente as psicólogas que já trabalham com oncologia, já tem isso mais na prática, né, já na vivência aí dos consultórios, mas também existe um tratamento pós ali de aceitação, de integração com a sexualidade, de retomada da vida sexual, de entendimento, né, das limitações ou não. O homem não fica impotente, isso é importante, né? Se ele tiver que fazer uma cirurgia, ele não fica impotente, ele continua tendo ereção, né? Talvez a ejaculação seja impactada em alguma medida, mas a ereção continua existindo. Então são todas coisas importantes para a gente poder também saber o antes, o durante e o depois em caso aí de tratamento do câncer, né? E como a gente indica essa comunicação e interação com os homens, né? Se vocês forem aí, gente, proporcionar rodas de conversa, né, grupos, uma coisa que eu recomendo é usar ferramentas aqui do digital que tenham interação anônima, né? É muito difícil para eles, num determinado momento, falar isso de forma direta, que quer fazer, que tem medo, né? Mas se a gente proporciona um ambiente seguro e se a gente faz interações, principalmente no começo de uma roda, em que eles não são identificados, por exemplo, existe uma ferramenta que vocês podem usar que chama-se MindMeter, que é se você puder escrever aí, que é um site que a gente pode fazer enquetes online, onde cada um põe as suas opiniões. Eu uso muito com vocês aqui, Mentimeter, desculpa, Mentimeter. Então, faça interações anônimas, deixem eles escreverem o que estão sentindo, o que pensam, sem colocar os nomes, sem se identificar. Usem ferramentas que num primeiro momento eles possam se abrir, mas não precise individualmente ser identificado. Obrigada, Dê. Mentimeter. Use os meios de comunicação do universo masculino, né, gente? Aproximem essa questão mesmo do homem, do que o homem gosta, né? Usem dados, os homens são racionais, é legal para eles verem dados também, verem estatísticas, no sentido de argumentar e fundamentar, tá? E depois, claro, você vai entrar no sentimento, né? Mas você pode fazer uma condução ali para primeiro dar uma abertura e criar uma confiança, né? E por último, aí sim, você pode fazer uma comunicação individual, mas sempre de forma objetiva, né, gente? O homem é mais pragmático, né? O homem é mais direto. E uma coisa que funciona bem para quem for fazer grupo tragam outros homens, se tiverem psicólogos homens, né, que possam fazer parcerias, ou se tiverem cases de pessoas que já tiveram aí que fazer o exame de próstata ou que já tiveram uma incidência de câncer de próstata, convidem também as minhas próximas lives aí, e eu estou colocando homens para a gente falar durante o mês de novembro inteiro, para que a gente possa trazer esse olhar masculino também, né, dentro desse contexto de prevenção, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Escrevam aqui as suas dúvidas, vou fazer um breve apanhado, né? Estou pesquisando aí aplicativos para indicar para vocês na próxima live, para os homens. Conheço muitos aplicativos de forma genérica, né? Que, claro, que cuidam de ansiedade, de saúde. Tem o Tami, que foi um aplicativo já para quem está num tratamento oncológico, que a gente mostrou no Outubro Rosa e também pode ser utilizado com certeza dentro do contexto dos homens Novembro Azul, que é um aplicativo que está vinculado a tratamento. Então é um aplicativo que você pode montar uma agenda, que você pode pôr os horários de medicação, de quimioterapia, de exames, de médicos, que você tem um diário que você pode escrever o que você está sentindo, os seus sintomas,
né? Porque quando a pessoa está em tratamento, existe uma oscilação muito grande, né, dentro dos sintomas, e tudo isso pode gerar ainda um resuminho, um relatóriozinho nesse aplicativo, no Tami. Se a Denise estiver aqui, puder escrever para mim, por favor. E esse aplicativo pode ser compartilhado, por exemplo, com o seu psicólogo, com o seu oncologista, né? Porque ele também mostra a oscilação do humor, né? Que é uma coisa muito presente aí em tempos de tratamento, né? Então as pessoas um dia estão bem, outros dias não estão, né? E aí com essa oscilação também a gente consegue contribuir melhor e ajudar ali dentro das intervenções. Combinado? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, fazendo um breve resumo aí. Novembro Azul, a semana que vem a gente vai estar entrevistando, falando com homens nas nossas lives de quinta-feira, né? Vamos ter convidados especiais aí pra gente dividir um pouco sobre esse tema. Sigam o Movember, vou escrever aqui, Denise, se você puder escrever, sigam o site Movember, lá tem videozinhos bem animados para vocês poderem compartilhar e entender um pouquinho desse universo masculino, com bastante humor, né? E vamos trabalhar o desbloqueio e abertura emocional dos homens. Olha o nosso trabalho de psicólogo, começa aí, hein, gente? 2, psicoeducação do tema, que é o que eu expliquei agora para vocês, principalmente sobre os exames de prevenção, né? 3, falar da prevenção propriamente dita. E 4, aí o tratamento, né, para quem precisar. E fica a dica do Tami, que é um dos aplicativos aí que a gente pode usar na área oncológica, combinado? E a última dica, é claro, comunicação e interação adaptada ao universo masculino. Comecem de forma anônima, usem ferramentas e dinâmicas anônimas, e depois a gente vai abrindo aí para o enfrentamento, né, e para troca direta, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para transmitir para vocês hoje. Denise escreveu para mim, movember.com, que é aí um site de movimento mundial associado ao Novembro Azul aí em todos os países, né? E essa é a campanha dentro do universo masculino. E o aplicativo é o Tami, que também pode ser usado aí para os homens que estão em fase de tratamento, se vocês tiverem algum paciente ou cliente. Gente, um abraço virtual para vocês. Falei para vocês que as nossas lives vão ser mais diretas, mais curtinhas, para poder assim aproveitar também o tempo de vocês, enriquecer essa experiência, né? E que a gente possa estar aqui na próxima quinta. E importante, Denise me lembrou, amanhã tem grupo de estudos às 11 horas da manhã, grupo de estudos de dependência tecnológica. Amanhã eu vou fazer uma aula aberta, tá? Uma aula aberta gratuita para quem quiser participar do grupo, porque eu vou apresentar para vocês o programa que eu montei para o resto do mês de novembro, tá? Então, eu tô trazendo nesse grupo, gente, o que eu fiz? Ouvindo aí, né, os pedidos de todos, eu tô trazendo filmes para a gente poder discutir o tema. No contexto familiar, vai ter um primeiro encontro que nós vamos falar sobre família e casal, um segundo encontro que nós vamos falar sobre adolescência, um terceiro encontro que nós vamos falar sobre crianças, né? E tudo isso, dependência tecnológica nessas 3 fases da vida, tá bom? Amanhã é gratuito, o link tá na bio, link direto no Zoom, tô pondo nos grupos para vocês. Deem um pulo lá amanhã, conheçam a proposta, tá bom? Como é que a gente vai trabalhar aí durante o mês de novembro. E eu te vejo vocês amanhã às 11. Não tem que adquirir livros, né? Eu tomei a decisão de que eu vou usar 3 livros do Cristiano Nabuco, porque eu já tenho, já estudo. E vou trazer aí trechos para vocês não se preocuparem. Então o que vai ter que assistir nesse grupo? Filmes, vídeos, documentários que eu indicar e que são gratuitos, que estão aí nas redes, tá bom? Mas amanhã eu conto mais para vocês então. Combinado? Vejo vocês às 11, minhas alunas queridas, Luciei, Tereza, Delícia, Gilberto aqui. Gente, dá um pulinho amanhã pra gente se ver ao vivo às 11. Beijo para vocês, até mais e até a próxima quinta do futuro.